O capítulo 1131 do mangá de One Piece nos revelou que Loki, o príncipe amaldiçoado de Elbaf, está preso nessas condições há exatos 6 anos. Imediatamente, não teve como a gente não relacionar essa informação inédita com uma outra. Shanks se tornou o Imperador dos Mares há exatos 6 anos também. Isso significa que Shanks parece ter enfrentado, derrotado e capturado Loki nesse período, e esse foi o motivo para que ele conquistasse o título de Imperador. Mas ao mesmo tempo, a jornada de Shanks até se tornar um Yonkou esconde muito mais segredos, e é sobre isso que a gente vai se aprofundar no vídeo de hoje, não antes de você lançar aquele camuçare no botão do like e vir fazer parte do meu bando se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para sempre saber exatamente quando o próximo vídeo de One Piece for lançado aqui no canal. Agora sim, vamos começar a nossa aventura. Desde criança, Shanks sempre foi alguém que se espelhou no seu capitão Roger como um ídolo a ser admirado e seguido. É como se aquele garoto sonhasse que um dia herdaria o legado de seu capitão como o próximo rei dos piratas. A prova disso está no fato de Shanks ter recebido o chapéu de palha de Roger. Então, assim como Shanks se espelhava em Roger, o próprio Roger também parecia ver um potencial enorme naquele garoto a ponto de entregar o seu próprio chapéu muito antes de se tornar o rei dos piratas ele próprio. Porém, algo mudou nesse laço de confiança. Roger, após se tornar o rei dos piratas, se reencontrou com Shanks, que não pôde ir até Laugh Tale com o resto do bando, e durante sua despedida fez Shanks desabar em lágrimas. O motivo disso ainda é um mistério, mas é possível a gente supor algumas respostas. A primeira delas é que Roger havia contraído uma doença terminal e estava determinado a se entregar para a marinha, sabendo que seria executado. Isso por si só já seria motivo para fazer com que aquele garoto caísse em lágrimas. Mas ainda existe mais. Foi nesse contexto que eu acredito que Roger revelou a história de origem daquele garoto ao ser encontrado num baú de tesouro durante o incidente de God Valley. Um garoto com o sangue dos nobres daquele mundo. Mas isso também ainda não é tudo. Shanks, descobrindo possuir o sangue de um nobre, percebeu que não poderia ser aquele a seguir os passos do seu capitão. Shanks não poderia ser o próximo rei dos piratas e herdar o legado de Roger. O motivo disso está no seguinte fato: a história do século perdido gira em torno de uma guerra milenar envolvendo o clã dos D e o que conhecemos hoje como governo mundial. Shanks, não possuindo esse nome e sendo ele próprio um nobre mundial, não era a pessoa ideal a se levantar contra o governo. Apenas alguém que carregasse o nome dos D, assim como o próprio Roger, deveria se levantar contra a tirania do governo, pois essa era uma guerra dos D. Mas então, por que Roger havia passado seu chapéu de palha para Shanks, sabendo que o garoto possuía o sangue dos nobres mundiais? Porque até aquele momento, Roger não conhecia a história do século perdido. Foi somente após descobrir a verdadeira história em Laugh Tale que Roger percebeu que aquela era uma guerra a ser travada por aqueles que tivessem o seu nome, e aquele garoto, Shanks, não era um deles. Esse foi o motivo que fez Roger mudar de perspectiva em relação ao sucessor do seu legado. Então, após todas essas revelações, restava para Shanks a seguinte missão: encontrar a fruta de Nika pelo mundo e dá-la para a pessoa certa, o membro dos D que deveria seguir o legado de Roger. Isso explica por que, durante a execução de seu capitão, Shanks diz para Buggy que não pretendia buscar pelo tesouro One Piece, pelo menos não por enquanto. Shanks havia cessado sua busca pelo tesouro em prol de sua missão essa que havia sido passada a ele durante aquela conversa que ele teve com seu capitão. Vimos então que Shanks conseguiu encontrar e roubar a fruta da borracha das mãos do governo, provavelmente tendo a plena consciência de que aquela não era uma fruta qualquer, mas sim a fruta do deus do sol Nika. Mas antes que essa fruta caísse nas mãos do nosso garoto de borracha, existe uma lacuna na história, uma lacuna nessa busca de Shanks pelo próximo herdeiro de Roger, o que o levou a conhecer o homem chamado Marshal de Teach. Teach, como sabemos, era um aparente membro qualquer dos piratas do Barba Branca que fingia ser alguém sem grandes ambições. Vemos isso quando Portugas de Ace pergunta o motivo dele não assumir o título de comandante da 2ª divisão e Teach responde não demonstrando qualquer interesse pelo título. O homem parecia ser alguém parecido com Roger de certa forma, alguém que não desejava dominar e conquistar absolutamente nada para si. E eu acredito que foi a jornada de Shanks para encontrar o herdeiro de Roger que o levou a se encontrar com Marshal de Teach, precedendo o momento que culminou na cicatriz que Shanks carrega em seu rosto até hoje.
Shanks já havia conhecido Teach anos antes, quando os piratas Roger enfrentaram os piratas do Barba Branca, e foi quando Shanks ouviu falar daquele garoto pela primeira vez em sua vida. Buggy conta que aquele garoto estranho não dormiu durante todos aqueles 3 dias de confronto e parece que nunca havia dormido em toda a sua vida. Anos mais tarde, em sua busca pelo herdeiro de Roger, Shanks teria procurado Teach entre os piratas do Barba Branca. Inicialmente, eu pensava que Shanks poderia ter se encontrado e enfrentado Teach durante a sua jornada para conquistar o título de Imperador. Sabemos que para conquistar o título de Imperador na Grand Line, um pirata precisa forçar e abrir o seu próprio espaço no meio daquele mar já dominado pelos imperadores. E sabemos que essa é uma tarefa tão difícil que muitas vezes você nem sequer consegue ver o rosto do capitão daquele império. Isso aconteceu quando Eustace Kid, por exemplo, tentou disputar contra os piratas do Ruivo e acabou tendo seu braço arrancado por Ben Beckman. Ou seja, Shanks, em sua jornada para se tornar um Yonkou, precisaria enfrentar os piratas do Barba Branca e talvez em um desses confrontos ele tenha se encontrado com um homem chamado Marshal de Teach. Essa era a minha tese inicial. Shanks e Barba Negra teriam se enfrentado enquanto Shanks buscava um espaço no mar como um Yonkou e acabou enfrentando alguém que o surpreendeu com sua força, deixando uma cicatriz em seu rosto e nem sequer vendo o rosto do capitão daquele bando. Porém, hoje sabemos que o seu objetivo quando ganhou aquela cicatriz era outro: encontrar o herdeiro de Roger e passar a fruta de Nika para aquela pessoa. Isso significa que o contexto da batalha entre Shanks e Barba Negra foi outro. Hoje, eu acredito que Shanks procurou Teach com o objetivo de conhecê-lo mais profundamente, sabendo que ele era um portador do nome D e talvez alguém digno de receber a fruta de Nika. E talvez esse encontro não tenha sido algo tão breve assim. Talvez ambos tenham se encontrado e permanecido juntos por algum tempo, podendo até terem criado uma certa relação de afeto e amizade um com o outro. Particularmente, eu não duvido que o próprio Shanks tenha cogitado passar até mesmo seu chapéu de palha para o Teach, além da fruta de Nika, quando ele a encontrasse no futuro. Porém, essa amizade, entre aspas, teria durado pouco. As verdadeiras intenções e a verdadeira natureza de Teach teriam vindo à tona, resultando no confronto entre aqueles dois. Quem sabe, parte desse motivo tenha sido quando Shanks revelou para Teach a sua origem como um nobre mundial, algo que acabou intensificando a rivalidade entre aqueles dois. Os dois teriam se enfrentado e Shanks, a princípio, saiu como vencedor daquela batalha. Porém, algo despertou em Teach, a alma de Rox de Shebeck. Só para explicar, a minha teoria favorita sobre o mistério em torno do Barba Negra é que ele divide o seu corpo com a alma de Rox, da mesma forma que Cavendish divide a sua alma com o espírito chamado Hakuba. Quando Cavendish dorme, Hakuba desperta, e talvez o mesmo aconteça também com Barba Negra. Isso explicaria o motivo de sua fama como alguém que nunca dormiu em toda a sua vida, porque toda vez que ele adormece, outro espírito toma conta de seu corpo. Ou seja, mesmo que Shanks tenha vencido Barba Negra, ele não teria sido páreo para aquele outro espírito que tomou conta de seu corpo. Lembrando, Hakuba era muito mais rápido e poderoso que Cavendish, e talvez Rox seja alguém muito mais poderoso que Teach ao assumir o seu corpo. Mesmo que Shanks tenha admitido que não estava distraído em combate, ele não teria sido páreo para o espírito que possuiu o corpo daquele homem, resultando na cicatriz que ele carrega em seu rosto até os dias de hoje. Após isso, Shanks teria cogitado que Portgas the Ace, que já estava mais crescido, poderia ser o herdeiro de Roger. Afinal, ele carregava o nome e até mesmo o sangue de seu capitão. Com a fruta de Nika finalmente em mãos, Shanks rumou para o East Blue com o intuito de dar o devido destino àquela fruta, porém uma virada no destino aconteceu. Ace não foi aquele que comeu a fruta, mas sim o Luffy, um outro garoto com o nome de, e o resto da história a gente já conhece. Concluída sua missão, mesmo que com um resultado inesperado, Shanks retomou então sua jornada para se tornar um imperador dos mares. Naquela época, Shanks possuía uma recompensa de mais de 1 bilhão de berries, similar a outros comandantes de Yonkou, mas só foi se tornar um imperador oficialmente 6 anos mais tarde. Curiosamente, a noção exata de quando Shanks se tornou um imperador foi um mistério por vários anos. Em 2020, quando houve o lançamento de seu Vivre Card que compõe o databook de One Piece, nos foi revelado que há 12 anos Shanks já era considerado um Yonkou.
Porém, essa informação foi desmentida no próprio mangá, afirmando que ele só veio a se tornar um Yonkou há exatos 6 anos atrás. Porém, para se tornar um Yonkou, sabemos que é necessário um acúmulo de feitos reconhecidos pelo mundo inteiro. Barba Negra, além de ser aquele que pôs um fim à vida de Barba Branca, foi também aquele que derrotou Marco e os remanescentes dos piratas do Barba Branca um ano mais tarde. Ou seja, só depois de erradicar por completo o que restou do Império de Barba Branca, ele foi oficialmente considerado um dos 4 imperadores do mar. O mesmo aconteceu com Luffy, após acumular diversos aliados pelo Novo Mundo, conquistar territórios e finalmente derrotar um dos 4 imperadores, ele próprio assumiu o título de Imperador dos Mares no lugar de Kaido. Isso significa que com o Ruivo a coisa não poderia ser diferente. E talvez tenha sido Loki, o príncipe amaldiçoado, gigante mais poderoso de Elbaf, detentor de uma recompensa de 2 bilhões e 600 milhões de berries, a vítima que fez Shanks ser oficialmente considerado um dos 4 imperadores. Durante o capítulo 1131 do mangá, Loki nos revela que ele se encontra preso nessa situação há 6 anos. E assim como Loki foi preso exatos 6 anos atrás, outro evento muito importante no mundo de One Piece também ocorreu nessa exata mesma época, o título de Imperador de Shanks. Sim, sabemos que Shanks foi o último da formação original dos imperadores a conquistar esse título e sabemos que isso aconteceu exatos 6 anos atrás. Até agora, não sabíamos como exatamente Shanks havia conquistado esse título, que tipo de feito tão grandioso proporcionou a ele esse título, mas agora parece que finalmente temos a resposta. Shanks parece ter recebido esse título após ter sido responsável por enfrentar, derrotar e capturar o Príncipe Loki em Elbaf. Isso significa que Shanks e Loki já teriam se enfrentado no passado, com o Ruivo sendo o vencedor desse confronto, mesmo que a gente não saiba todas as exatas circunstâncias dessa batalha. Mas o fato é que Shanks parece ter derrotado o gigante mais poderoso, conquistado o reino de Elbaf, dito ser o mais poderoso do mundo, sob sua bandeira, e isso garantiu a ele o título de Imperador dos Mares 6 anos atrás. Vale lembrar como Charlotte Lin Min, a Big Mom, afirmou que caso ela tivesse como aliado o reino de Elbaf, ela seria capaz de passar por cima de cada um dos imperadores e se tornar o rei dos piratas ela própria. Então essa fala já indica pra gente o quão valioso é ter esse reino como seu aliado e o quão importante foi esse feito para fazer com que Shanks conquistasse o título de imperador para si. Shanks é um caso excepcional se comparado a como Luffy e Barba Negra conquistaram seus títulos, já que o Ruivo não precisou derrotar um antigo imperador para isso. Porém, Loki, sendo o gigante mais poderoso de Elbaf, possuindo uma recompensa de 2 bilhões e 600 milhões de berries, é alguém com o cacife comparado ao dos imperadores. Vale lembrar como o próprio Barba Negra já era um imperador quando possuía uma recompensa de 2 bilhões e 247 milhões de berries. Então Loki possuía uma recompensa acima até mesmo que a do Barba Negra, quando este já tinha se consolidado como um dos 4 imperadores. Curioso que Loki chama o Shanks de covarde, e essa fala foi mantida com essas exatas mesmas palavras na tradução oficial da Manga Plus, o que pode ser tanto uma provocação barata por parte do Loki, ou quem sabe isso possa ter algum significado maior se tratando da vitória de Shanks sobre ele. O motivo ainda é um mistério, mas existem algumas possíveis respostas para isso. Sabemos que para o príncipe Loki ser preso, foi necessário que todos os guerreiros do país o enfrentassem. Isso significa que apesar de Shanks ter o enfrentado, ele ainda precisou da ajuda de outros guerreiros de Elbaf. E talvez, pelo Shanks não ter o enfrentado sozinho, ele tenha sido chamado de covarde. Ou quem sabe, Shanks tenha se recusado a lutar num primeiro momento e por isso foi visto como um covarde, assim como se recusou a lutar contra os bandidos da montanha lá no capítulo 1 do mangá. Porém, após o rei de Elbaf ser morto e ter a sua Akuma no Mi roubada pelo filho, vendo que Loki havia passado dos limites e saído do controle, Shanks decidiu intervir e precisou enfrentar, derrotar e capturar aquele monstro, resultando no seu título de 4º Imperador dos Mares. Agora, será que veremos Shanks se aliar ao Luffy em Elbaf para que juntos eles derrotem o Príncipe Loki mais uma vez? Ou será que Luffy terá que enfrentar e derrotar Loki sozinho para provar que ele está
voltar no mesmo patamar do Ruivo e repetir o seu feito no passado. Eu confesso que eu gosto de qualquer uma dessas duas possibilidades, mas infelizmente só uma delas deve acontecer. E aí, o que vocês acham? Me conta aí nos comentários. Se você ficou até o final, gostou do vídeo e ainda não for inscrito, lembra mais uma vez de deixar aquele like, conferir a sua inscrição aqui embaixo para não perder os próximos vídeos, e caso você tenha perdido o meu mais recente vídeo ranqueando de forma atualizada os 10 personagens mais poderosos de One Piece vivos atualmente, é só clicar no vídeo que vai aparecer aqui na tela agora desse lado aqui, beleza? Até a próxima. Olha, o vídeo tá insano. Até a próxima. Tchau.